Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a nossa aula de hoje vai para os sextos anos. Nosso conteúdo de hoje é sobre pirâmides. Mas antes, a gente vai dar uma olhadinha no desafio que eu deixei para vocês na aula de prisma, na aula anterior. O desafio, ele pedia que a gente observasse essa caixa e que essa caixa tem, tanto na frente quanto atrás, faces pintadas. Essas faces opostas estão pintadas de cores diferentes, né? Um cinza mais escuro e um cinza mais claro. As alternativas, elas mostravam alguns modelos de planificações, como se a gente tivesse pego esse cubo, essa caixa, aberto e aí observado cada uma dessas planificações para que veja qual delas é a correta. E aí a gente verifica que essas faces que são opostas, elas não podem estar coladinhas uma com a outra, não é? Tem que estar uma na frente e uma atrás. Então, quando a gente abre essa forma, ela também não vai poder estar junto. Vê o caso do primeiro exemplo. A forma escura e clara, né? Os quadrados escuros e claros estão próximos. No exemplo 2, a gente não está com eles no desenho junto, mas se eu fechar esse cubinho, esse quadrado da direita vai encostar com o quadrado da esquerda. Não pode ser ele. No caso do exemplo 3, se a gente fechar, vão ser duas tampas, né? Agora sim, seria esse exemplo aí que seria a nossa resposta. Os outros, ó, o exemplo 4, ia colar esse ladinho com esse aqui, então também não pode ser. E nesse caso aqui, ó, essa face, essa parte de cima, quando a gente fechasse, ela ia colar com esse pedacinho aqui de cima, né, também, então não poderia ser ele. A gente já verificou que o exemplo 3 seria a nossa caixa com faces opostas pintadas. Mas vamos hoje para a nossa aula de pirâmides. Eu tenho certeza que você já viu em outros exemplos, festa de aniversário, relacionando com o Egito, esse tipo de forma. Hoje a gente vai definir matematicamente. A pirâmide é uma figura geométrica espacial que possui uma base que também é um polígono e as faces laterais da pirâmide são triangulares. Então observa, a gente só vai ter uma base agora, que vai ser o apoio dessa pirâmide, e depois a gente vai ter as faces laterais, que são esses triângulos. Quando a gente abre essa pirâmide, a gente pode planificar tipo esse jeito aqui, ó, uma estrela, onde as faces laterais são essas que estão em volta, são os triângulos, e aí a gente tem no centro essa base. Então, pessoal, aqui a gente também tem outro formato de planificação, que aqui a gente tem essa face puxando para baixo e as faces laterais abrindo, né, parecendo uma asa. De todo jeito, a gente consegue fechar e formar uma pirâmide. Para a gente não esquecer, eu coloquei aqui novamente, ó, as faces laterais sempre vão ser triângulos, tá certo? Assim como a gente viu na aula anterior sobre prismas, as pirâmides elas também são nomeadas de acordo com a sua base. Então aqui a gente tem a primeira pirâmide sendo um triângulo, ela vai ser chamada de pirâmide triangular. A gente tem um quadrado na segunda e ela vai ser chamada de pirâmide quadrangular. Na terceira, a gente tem um pentágono, ela vai ser chamada de pirâmide pentagonal. E na última, a gente tem um hexágono, vai ser chamada de pirâmide hexagonal. A gente observa a forma da base e depois dá esse mesmo nome para a pirâmide. Aqui eu tenho um hexágono e eu só mudei o finalzinho, né? Pirâmide hexagonal. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. Veja abaixo as planificações de alguns sólidos geométricos que os alunos receberam para montar. Quais desses alunos receberam planificações de pirâmide? Então, a gente viu duas características na pirâmide, né? A gente tem que ter uma base, que pode ser qualquer polígono, mas as faces laterais todas são triângulos. Então, Diana, ela tem faces triângulos e faces retângulos. Não poderia ser o dela. Fábio tem faces que são círculos e retângulo. Também não pode, né? Olha, Laura. Se a gente vê esse quadrado aí no centro e puxar os triângulos em volta, a gente consegue fazer uma pirâmide. Então, é a primeira aí que recebeu uma pirâmide para a gente poder fechar. Maria tem círculo e um pedacinho de círculo. Não pode ser. Paulo tem quadrados e retângulos. Também não poderia ser, né? E Tânia tem 4 triângulos. Só que se a gente fechar,
a gente consegue observar que esses 3 triângulos em volta vão ser as faces laterais e o outro triângulo que está no centro vai ser a base. Então, quem recebeu para fazer pirâmides foi Laura e Tânia. Nesse caso, seria a letra D. A gente vai analisar novamente a fórmula de Euler, só que agora utilizando a pirâmide como exemplo. Só para a gente relembrar, a gente viu na aula passada que Euler falou que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é a quantidade de arestas mais 2 unidades. Isso vai ser sempre para as pirâmides também. Aqui eu trouxe uma pirâmide para a gente dar uma olhadinha, vê? A quantidade de faces, a gente vai ter que ao redor eu tenho 4 faces aí e na base eu tenho uma face só, né? Porque eu tenho um quadrado. Então eu tenho 5 faces no total. As arestas, eu também vou ter 8 arestas aí para contar, porque são essas linhas que vão estar ligando as faces. Então, a gente vai ter 8 arestas no total, né? E no vértice, a gente vai ter 5, porque é o ponto de encontro, tá? V mais F igual a mais 2, eu vou substituir agora, ó. O vértice são 5, as faces também são 5, as arestas são 8 e mais 2 que está ali dizendo que a gente vai inserir essa soma, né? 5 mais 5, 10 e 8 mais 2, 10. Então, funciona essa fórmula em todas as pirâmides, tá certo? E aí, gente, a gente vai relacionar a quantidade de vértices, de faces e de arestas com os lados dessa base. A gente já viu que para dar nome às pirâmides, eu vou olhar para os lados. E também vai depender dos lados essa quantidade desses elementos, vértices, faces e arestas. Vamos ver como é que eles se comportam, ó. Aí, nesse primeiro exemplo, eu tenho uma pirâmide com base triangular, 3 lados na base. A quantidade de vértices tem 4, então eu tenho cada pontinha, né, sendo 4 encontros aí. As faces também são 4. E as arestas são 6, que são essas linhas de encontro. Vamos ver o que acontece no próximo. Lados na base eu tenho 4, vértices eu tenho 5, faces eu vou ter 5 e arestas eu vou ter 8. Estou começando a perceber um padrão, não é? No próximo a gente consegue perceber, ó, lados da base eu tenho 5, vértices eu tenho 6, faces eu tenho 6 e arestas eu vou ter 10 arestas. Ó, tô vendo que tem número que está se repetindo, tô vendo que tem números ali que são conhecidos, né, que dá pra gente fazer uma ligação entre eles. Vamos ver o próximo. 6 lados na base, tenho 7 vértices, tenho 7 faces e tenho 12 arestas. Então, o que a gente começa a perceber? Em relação ao lado da base na pirâmide, a quantidade de vértices está sempre sendo somada com 1. 3 mais 1, 4 mais 1, 5 mais 1 e 6 mais 1. Ó. Então, para qualquer pirâmide, se eu sei a quantidade de lados da base, mais 1 vai dar a quantidade de vértices. No caso das faces, a gente vai ter a mesma situação, né? E no caso das arestas, ó, 2 vezes 3 vai dar 6, 2 vezes 4 vai dar 8, 2 vezes 5, 10 e 2 vezes 6 dá 12. Então, a gente vai ter que a quantidade de arestas é sempre 2 vezes a quantidade de lados da base. Para qualquer pirâmide, esse padrão que a gente acabou de descobrir funciona. E aí, a gente vai praticar rapidinho aqui, para a gente poder prestar atenção nessa ideia de pirâmides aqui, ó. Júlia fará uma reprodução em maquete de uma das pirâmides do Egito para apresentar seu trabalho de história. De quantos polígonos ela irá precisar? Então, aí a gente vai ter 2 pirâmides, né? E essas pirâmides são de base quadrada. Então, a gente já viu exemplos em que a gente tem a base quadrada para formar essas pirâmides. Aqui eu trouxe a planificação para a gente lembrar que eu vou ter a base, uma face, e que eu vou ter 4 triângulos ao redor. Então, no total, a gente vai ter 5 faces. Porém, eu tenho 2 pirâmides quadradas aí, ó. Então, eu vou precisar de quantos polígonos, né? Eu vou precisar num total de 10 polígonos, porque a gente vai ter 10 faces. Sendo 8 triângulos para formar cada uma das faces laterais e 2 quadrados para formar cada uma das bases. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido, aprendido aqui na nossa aula. Pratiquem um pouquinho mais e a gente se vê na próxima. Até lá!